Olá, eu sou José Caldas e esse é o programa Justiça nas Ruas, sempre abordando um tema que está na boca do povo. Hoje nós vamos abordar o método APAC, Associação de Assistência e Proteção aos Condenados. E comigo, hoje, doutora Viviane Barros Partelli Piotto, que é promotora de justiça, coordenadora do Grupo Especial de Trabalhos em Execução Penal, o GETEP, no Ministério Público, né? E o defensor público, Dr. Humberto Nunes, coordenador da área penal da Defensoria Pública Estadual. Nós vamos começar abordando o modelo atual do sistema prisional. Doutora Viviane, nós saímos de tempos muito difíceis, de forma ruim do modelo prisional, evoluímos, se é que podemos chamar assim, para um modelo mais americanizado, de prisões mais modernas, mas agora nós estamos avançando, pelo jeito, para um sistema onde supostamente se humaniza mais o cumprimento da pena. É assim que a senhora vê? Como é que está esse modelo prisional atual? Qual a necessidade de mudança? O modelo atual, ele é um modelo mais voltado para a segurança pública, né, que hoje o Estado ele toma conta realmente dos presos, o promotor, o juiz, a própria sociedade hoje ela consegue entrar num presídio se sentindo segura lá dentro. Então é um modelo assim, que visa aplicar procedimentos ao preso, discipliná-lo dentro do atual sistema prisional. O problema é que a gente ainda enfrenta a questão da humanização, dessa ressocialização dentro desses atuais prédios, né? Os prédios, os nossos atuais presídios, eles às vezes têm problemas de espaço para implantação de trabalho, principalmente o trabalho interno para o preso do regime fechado. Então, muitas vezes o preso ele fica 22 horas preso numa cela e ali ele fica com a cabeça vazia e fica difícil tratar esse preso que não tem uma atividade. Então, eu acho que essa é a situação assim, complicada que nós enfrentamos. Os prédios são prédios bons, prédios bonitos, mas a questão da ressocialização, ela ainda é delicada no atual sistema. Doutor Humberto, o senhor vê dessa maneira também, ou seja, o modelo atual prisional, ele aprisiona o corpo, mas a alma fica impaciente? Como é que é isso? A doutora Viviane foi muito precisa em suas colocações. O método APAC, ele vem de encontro a essa situação que nós vivemos atualmente no Estado. O aprisionamento e o encarceramento em prazo excessivo, e aonde o método APAC ele chega para trazer para os detentos, né, uma possibilidade de recuperação, uma possibilidade de humanização, de convívio com a sociedade, porque a sociedade tem participação direta quando se fala em método APAC. Aproveita o embalo, explica para a gente como é que funciona o método APAC, depois eu vou ver se a doutora Viviane concorda com algumas coisas. Bem, o método APAC, como qualquer outro método que cuida do sistema da execução penal, ele é dividido em três regimes: fechado, semiaberto e aberto. A lei de execução penal ela é cumprida, né, em todas as suas formas, só que com uma pequena diferenciação. Lá você não convive com aquele sistema embrutecido, que é o sistema convencional que nós chamamos. Lá você observa que o preso cuida do preso. Eles têm regras de disciplina, muitas das vezes mais rígidas do que do próprio sistema convencional. Porque o sistema convencional é um simples aprisionamento. E a pessoa, como bem colocado pela doutora Viviane, eles ficam ociosos, não desenvolvem nada na questão da ressocialização. O método APAC em si, ele tem uma conscientização da pessoa, existem influências, né, religiosas, onde o preso inicia no regime fechado e progride para o semiaberto e futuramente o aberto. Aqui no Estado nós temos uma deficiência quanto ao regime aberto. Em regra, o preso do regime aberto, ele cumpre a prisão em casa, com algumas condicionantes. Ele teria que ir para uma casa, não era? Casa do albergado. Mas essa deficiência aqui no Estado, ela existe. Com a implantação desse método APAC, isso vai acabar. Então, porque ele vai sair durante o dia e vai voltar para a unidade? Isso. Mas diversamente do que a sociedade pensa, o sistema prisional do método APAC, ele em tese é até mais rigoroso, porque a pessoa entra no regime fechado, se submete a todos os critérios legais, depois passa para o semiaberto e futuramente ele está no aberto. Ele ainda continua fiscalizado e
o grande viés do sistema método APAC é a participação efetiva da comunidade e a situação do preso poder conviver com sua família e poder se ressocializar entre os demais. Você não vê, é um sistema que não tem agente penitenciário, né? Como eu disse antes, o método, ele vê o próprio preso cuidando do preso. Doutora Viviane, sobre essa posição, essa explicação do doutor Humberto Nunes, eu penso que talvez o que se estabelece é uma relação diferente com o poder, né? Enquanto no sistema tradicional o preso ele é submetido ao poder do Estado diretamente, parece-me que no sistema APAC há uma disciplina onde na relação de poder ela é consentida, quer dizer, o preso aceita que o outro o controla, é isso mesmo? Como é que explica isso para a sociedade? Eu acho que a sociedade fica um pouco confusa, né? Ela fica um pouco assustada com essa ideia. O modelo APAC, ele é um modelo mais humano, né? Muito mais. Porque, e em qual essência que ele é mais humano? Ele busca atrapalhar a dignidade do ser humano, resgatar. Porque o preso, ele chega com a autoestima dele lá embaixo, né? Ele está acostumado com aquele mundo do crime, e existe o mundo do crime dentro da cadeia. E a APAC, ela tenta trabalhar isso, tratar esse ser humano que está doente. E isso a gente não tem no sistema prisional comum, né? E nós temos agentes penitenciários que muitas vezes querem ser policiais, né, aquele perfil de policial dentro do sistema, e não é, exatamente, e é uma cultura que a gente está tendo que trabalhar com o agente penitenciário, porque o agente penitenciário, o trabalho dele, a função dele é guardar o preso, não maltratar o preso, castigar o preso, é guardar. Então, é uma cultura que a gente está tendo que quebrar aos poucos, nós temos que trabalhar muito isso. E esse trato, agente penitenciário e preso, ainda é muito complicado, é de muito enfrentamento. Isso gera o problema das rebeliões, gera o problema de tiros de balas de borracha, as lesões. Justamente, às vezes é tirar o preso da cela e levar para um canto e bater no preso. Coisas que nós não podemos aceitar mais. Isso não é aceitável pelo Ministério Público, isso não é aceitável, não pode ser aceito pelo sistema prisional atual. Não é essa a proposta do Estado. Eu vejo assim. Agora, a diferença da APAC é o quê? Não tem agente penitenciário, são monitores. E é um trabalho espiritual. E também é um trabalho espiritual dentro do preso. Os monitores. Esses monitores, eles são externos ou eles são dentro dos próprios presos? Como o doutor Humberto falou, até que é preso vigiando preso. A APAC tem equipe também. Até porque a equipe ela é treinada para aplicar a metodologia. A APAC ele tem todo tipo um método, uma doutrina, porque senão não fica uma coisa solta assim. É uma recondução do homem a caminho da disciplina, de ter uma vida mais disciplinada, ordenada dentro de uma vida de sociedade. E de resgate dele como homem, como família, como ser humano, para que ele deixe o crime para trás. E essa é o que nós questionamos em relação ao atual sistema e à APAC. Justamente o índice de reincidência. No atual sistema, o preso, ele volta, a impressão que nós temos é que o preso está voltando pior. Ele não está voltando recuperado, ele volta para a criminalidade, ele volta para a droga. A APAC não, a APAC ela já consegue trabalhar, resgatar a família, resgatar o amor, sabe? Traz aquele, resgata aquele ser humano que estava perdido. Então, isso que é interessante no método da APAC. Recompõe o indivíduo social. Exatamente. Doutor Humberto, nas suas viagens, né, vocês fizeram muitas visitas técnicas ao sistema, parece que em Minas Gerais hoje é onde as coisas estão funcionando melhor e vocês foram lá. O que mais te impressionou na primeira visita à APAC? Lá? Bem, o que mais me impressionou foi o contato com os próprios presos, né? E também a questão de a simples entrada dentro do sistema, dentro daquela unidade prisional. Eu pude observar que você chega e sente um ambiente familiar. Você sente o preso, ele não usa uniforme. Se não dissesse que era preso, ninguém acreditava, né? Algumas das vezes confundia o preso achando que era um funcionário da própria unidade prisional. E isso nos coloca... Almoçamos dentro do local onde os presos fazem o refeitório deles, né, o setor de refeitório, e eles comeram com talheres, quer dizer, você vê disciplina, você vê respeito, e
a visita feita à PAC, você começa pelo sistema mais amenizado, né, de pena, você visita a questão, as localidades do regime aberto, você visita a padaria, você visita, depois você vai para o semiaberto, depois você entra no regime fechado. E ali, os presos, quando você passa no horário de almoço, né, pelo corredor, os presos estão todos enfileirados, eles fazem a oração deles, e nós entramos para o refeitório e eles nos acompanham, sentam ao nosso lado. Isso você não vê aqui no sistema convencional. Então, você interage com o preso. E no final, eles fazem uma apresentação que te comove, sabe? Eu acho que se você, que está acostumado a ver aquele sistema convencional fechado, endurecido, onde você percorre galerias e o preso fica enjaulado, né? Durante todo o tempo que tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública quanto o Judiciário realizam as visitas, né, as fiscalizações que temos o dever mensal de fazer, e nós observamos essa situação. O preso ali, para retirar, tem que ter todo um aparato policial para poder retirar, policial não, né, de agentes penitenciários, mas a forma de procedimento sempre. Procedimento, tem que virar de costas. Aqui, lá não. Lá o preso... E por mais incrível que pareça, o preso, durante todo o período que estive lá, nenhuma pergunta me foi feita sobre direitos, porque o preso, ele já sabe de seus direitos, ele já sabe do momento, de suas obrigações. Então, que a doutora Viviane disse, é o resgate do respeito, do amor, do carinho, e o preso podendo conviver com sua família, podendo conviver com o próprio preso. E quando eu disse o preso cuidando do preso, são porque existem comissões específicas em cada um dos regimes. E essas não deixa de ter a unidade, os seus funcionários, mas lá dentro do sistema fechado, o próprio preso fiscaliza o comportamento daquele preso. Nós estamos aqui com uma pessoa que defende, que é um defensor, e uma representante do sistema que acusa, que é o Ministério Público. E nós vamos preparar o nosso intervalo para que o nosso público possa acompanhar a segunda parte do programa, onde a gente vai abordar algumas coisas mais específicas sobre aquilo que é vantajoso para a sociedade, porque nós estamos falando daquilo que é bom na ressocialização do preso, né? Mas algumas outras vantagens que a sociedade sabe ler muito bem. Mas eu gostaria de terminar esse primeiro bloco, doutora Viviane, a senhora que representa a sociedade, no caso do Ministério Público. O que a senhora diria no final desse primeiro bloco para a sociedade, para que ela se prepare para a implantação desse novo modelo? O que a senhora diria sobre o modelo para a sociedade? Diria para a sociedade que a ressocialização ela é possível e a sociedade ela precisa estar engajada e acreditar nisso, acreditar nesse ser humano que pode ser resgatado. Se nós não acreditarmos, eu não sei o que será o futuro das nossas gerações. Então, a PAC, ela não existe sem a sociedade. Não adianta o promotor, o defensor público querer a implantação da PAC se a sociedade ela não abraça a metodologia, não abraça esse comprometimento. Tá? Então, eu queria dizer para a sociedade isso, que é possível, só que depende de todos nós. Não é simples. A ressocialização é um processo, é complexo e é muito amplo, depende de todos nós. Tá? Não só, tanto do poder público, mas principalmente da sociedade, que está acolhendo o preso quando ele retorna para o seio familiar e para a comunidade. E nessa virada de bloco, o que você diria para a sociedade, doutor Humberto? Sociedade, fique tranquila. Né? Os defensores públicos, eles defendem a dignidade, defendem a sociedade também. Estamos em busca de uma execução penal adequada, humanitária, e entendemos que o método APAC, ele vem para resolver uma questão que o Estado tem sofrido. Vocês, mães, que visitam seus filhos no dia a dia e observam aquele sistema que é necessário, né? Porque a população carcerária do Estado do Espírito Santo ela é muito elevada, e o que nós estamos trazendo para vocês, sociedade, é uma alternativa, é um modelo humanitário onde vocês possam ter um convívio e possam amanhã receber seus filhos com um índice de recuperação de 85%. Bem, nós estamos nos aproximando do intervalo, estamos terminando o primeiro bloco, estamos discutindo o modelo APAC, que
que é a Associação de Assistência e Proteção aos Condenados aqui na TV Justiça, no Justiça nas Ruas, com a doutora Viviane Barros, que é promotora, e o doutor Humberto Nunes, que é defensor público. Daqui a pouquinho a gente volta. Se você conhece alguém que foi vítima de tortura, denuncie. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo criou o Torturômetro, um canal virtual para receber denúncias. Se você presenciar qualquer tipo de tortura física ou psicológica, acesse www.tjs.jus.br e mande sua mensagem. Se preferir, também pode dar seu depoimento no Núcleo de Comissões do TJS. 3334-2712. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Justiça nas Ruas. Hoje nós estamos discutindo o método APAC, Associação de Assistência e Proteção aos Condenados. E nós temos aqui a doutora Viviane Barros e o doutor Humberto Nunes participando dessa conversa conosco. Eu gostaria de perguntar à doutora Viviane, no primeiro bloco, doutora Viviane, nós discutimos bem a parte filosófica, voltada para o ser humano. A sociedade costuma compreender as coisas um pouco mais de forma pragmática, de quanto custa isso no bolso dela. E a senhora tem informações sobre isso? Parece-me que a implantação do método APAC, só de implantar a unidade, já existe uma economia de 10 vezes em relação ao sistema tradicional, e a própria manutenção do apenado no sistema é muito mais econômica, né? Sim. Os nossos presídios, se não me falha a memória, custaram 30 milhões. Cada unidade? Cada unidade. É muito caro. E uma unidade da APAC? E fora o custeio mensal, né? O custeio mensal é elevadíssimo também, porque é muito agente penitenciário, é o contrato de alimentação e aí vai. E uma unidade APAC fala em torno de 2,5 milhões a construção, que é um prédio também, tem toda uma estrutura, precisa de um investimento. Física mais ampla, né? Sim, também é diferente, né? Diferente. A questão da segurança dela é diferente. Normalmente é área rural, né, doutor Viana? Ou não obrigatoriamente? Não obrigatoriamente. Não, você precisa de um espaço para construir, por exemplo, a de Itaúna, em Minas Gerais, não é no local rural, é muito próximo à comunidade e à sociedade. E esse o diferencial. A APAC, ela se aproxima da sociedade. A gente não vai fazer igual os atuais presídios, que a gente arruma um complexo longe da comunidade, que todo mundo quer bem distante para botar aquilo que não serve para a sociedade isolado. Não, a APAC ela tem que estar próxima à sociedade, a sociedade tem que estar enganjada. É totalmente diferente, até nesse contexto. Ela não pode ser tão afastada, ela não precisa ser meio rural, não necessariamente. Doutor Humberto, o senhor está acompanhando junto com a doutora Viviane esse processo de implantação. Houve até uma audiência pública em São Mateus, não sei se o senhor participou, né, promovido pelo Tribunal de Justiça, para discutir com a comunidade de São Mateus, que foi a escolha do projeto piloto para se implantar. Essa escolha de São Mateus tem a ver possivelmente com a certa semelhança, né, entre São Mateus e o próprio Itaúna. A cidade de São Mateus é um pouco maior, né, mas também... O senhor acha que o envolvimento... A existência do Conselho da Comunidade de São Mateus, muito atuante, é um fator importante nesse projeto piloto, para a gente saber como é que vai funcionar aqui? Certamente. Na primeira visita que fizemos à APAC em Minas Gerais, nos acompanharam os conselheiros de todo o estado. E dentre eles estava o João Coelho, né, que é o presidente do Conselho da Comunidade de São Mateus, e a gente observou, né, o engajamento dele, o interesse dele, ele é muito também vinculado ao sistema aqui e com relação a direitos humanos, né? Nós temos o Conselho de Direitos Humanos, o Dr. Gilmar, e o João Coelho tem um contato íntimo, né? A gente observa que ele é uma pessoa envolvida e uma pessoa que foi lá com o objetivo de buscar elementos, e todos ficaram impressionados. Mas a questão de São Mateus, a gente deve ponderar aqui, né, que apesar de estar evoluída, ela ainda está no primeiro momento, né? Teve audiência pública e o método, a metodologia, ela até a implementação é um pouco demorado, vai demorar tempos, né? A sociedade Quanto tempo a gente acha?
ainda Olha, demora para efetivamente, agora vai ter que ver, teve audiência pública, agora vai ver a questão da construção, né, e outros. Entendo que em cerca de 2 anos talvez esteja em início, né, o Educar processo. demora um pouco mais. Demora. Não é um método, inclusive o Tribunal de Justiça está preocupado com essa questão e ele tem colocado, né, a presidência que quer a continuidade do projeto e a gente acha que é pertinente mesmo. Acho que uma outra visita está sendo agendada aí e eu acho que isso é importante. A gente não pode, havendo uma sucessão, né, do atual presidente pelo próximo, que isso permaneça, né? Como a gente vê no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que há um direto participação, o Tribunal de Justiça lá é ativo e lançou o projeto Novos Rumos para poder dar continuidade. E a gente, indo lá, sensivelmente a gente observa como é o envolvimento do Tribunal de Justiça no sistema, na implantação do método. Mas o tribunal não é suficiente. Se não houver um engajamento por parte da sociedade, tem para mim que esse método não é possível de se implementar. Doutora Viviane, a gente fica pensando e até analisando alguns números, né? E a gente percebe que parece que o método da PAC ele tem funcionado mais em cidades um pouco mais afastadas dos grandes centros urbanos, mas a grande população, não só a população livre, mas a população aprisionada já, né, condenada, está concentrada nessas regiões grandes. Por exemplo, na região metropolitana nós temos 1.600.000 habitantes, salvo engano nós temos 15 mil condenados hoje, cumprindo pena no estado, me parece, se estiver errado só me corrige. E qual é essa população na Grande Vitória? Existe um preconceito da população metropolitana em relação à PAC? É possível se implantar o projeto também aqui? Não, pois é isso que eu acho interessante. A PAC, nós temos uma PAC em Cachoeiro, de Itapemirim, que é no sul do estado, que é uma cidade interior. Agora nós estamos incentivando a implementação em São Mateus, que é uma cidade também pequena, no norte do nosso estado. Já há também reuniões sendo feitas na região do Caparaó, na comarca de Una. Então, quer dizer, estamos interiorizando a PAC. E eu tenho questionado muito. Não que eu sou contra a interiorização, ao contrário, eu acho que nós temos que interiorizar mesmo, cada dia mais, em cada ponto do nosso estado, enfim. Minas Gerais começou com Itaúna e hoje Minas Gerais tem 35 APACs no estado inteiro. Então, eu acho que o Espírito Santo... Pois é, o Espírito Santo tem que... Eu acho que é Santa Luzia, não é? Isso. E o Espírito Santo tem que caminhar conforme Minas Gerais. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar. Agora, eu questiono e eu provoquei o movimento de direitos humanos para ser um parceiro meu nessa implantação de uma PAC aqui na Grande Vitória. Eu questiono por que não a PAC na Grande Vitória. Nós temos uma população carcerária na Grande Vitória de mais de 9 mil presos. A gente precisa trabalhar essas pessoas que estão aqui. A Grande Vitória a criminalidade é muito alta e vai continuar, porque nós não estamos tratando os nossos presos. Por que esse preconceito, já porque é um grande centro, não? Eu acho que principalmente na Grande Vitória. Tem a ver com o envolvimento da comunidade com o tema? Tem. Totalmente. Eu não sei se a sociedade aqui se mostra mais distante. Eu só sei o seguinte, que a PAC da Grande Vitória, da comarca de Vitória, ela já está criada juridicamente. Se não me engano, desde 1998. E não saiu do papel. Possivelmente porque a sociedade não abraçou. E é onde eu chamo a atenção e faço um apelo à comunidade. Que abrace, que se envolva. Porque cobrar do Estado, cobrar das instituições, uma ressocialização, um retorno, é muito fácil. Agora, a gente precisa se envolver, a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar junto. E a PAC é esse momento. A PAC é a oportunidade da sociedade se abrir e se enganjar e dar as mãos ao poder público, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público Estadual do Espírito Santo, enfim. E eu acredito na PAC, na Grande Vitória, que comecemos com a primeira e que daqui a pouco nós possamos ter uma em Viana, uma em Cariacica, uma em Vila Velha, uma em Vitória, que todas as cidades aqui da Grande Vitória tem Vila Velha,
Cada um tem a sua PAC. Por que não? Com a população carcerária tão grande. Onde tem presídio, caberia uma PAC? Ou também em cidades que não tem? Cabe uma PAC, assim, não tem impedimento nenhum. A questão, assim, que a PAC ela não vai para o Complexo de Viana. Lá não é local para instalação. A PAC não deve ir para o Complexo de Xuri. A PAC ela tem que ficar mais próxima da comunidade. A localização dela, justamente isso, para que a população se envolva, a população vai lá, a população ajude a tratar esse interno, esse preso, para que ele volte para a sociedade melhor. Doutora Viviane falou sobre o problema da PAC criada juridicamente na Grande Vitória. Eu me recordo bem dessa história, até antes a gente estava conversando aqui, me parece que foi em 1998. Agora, o poder público normalmente ele é um indutor dessa adesão da comunidade. Às vezes a comunidade fica um pouco perdida, está envolvida nos seus interesses e acaba não se envolvendo. E eu me recordo bem que em 98, quando foi criada essa PAC lá aqui na Grande Vitória, juridicamente, havia autoridades públicas que eram contrárias. Qual é o papel dos três poderes para a implantação de um método tão importante e que a sociedade precisa enxergar melhor, conforme a gente está vendo isso aqui? Qual o papel de indutor do modelo e de envolvimento da sociedade, da comunidade? O que eu vejo com parte aos três poderes, né, eu vejo que é um papel de fomento, né, porque a implantação do método da PAC está diretamente relacionada à comunidade. A comunidade tem que aceitar, a comunidade tem que dar a coparticipação. O problema da criminalidade é um problema social e a comunidade tem que conviver com isso. E ela precisa dar a sua parcela de participação nisso. Então, se eu vejo de uma forma bem simplória, dizendo assim, que hoje nós temos o Estado assumindo a parcela de responsabilização pela criminalidade. Com essa mudança do método da PAC, eu vejo hoje a sociedade contribuindo, porque o fator social da criminalidade tem que ser dividido. O poder público não pode abraçar tudo. E se a própria sociedade buscar uma forma de tentar minimizar o impacto, minimizar o problema, ela certamente tem meios e mecanismos para nos auxiliar. O poder, vejo sim, no método da PAC, uma possibilidade apenas de fomento e não de, se só o poder público se mobilizar, eu volto a dizer, a sociedade tem que estar presente, não tem como efetivar o método da PAC. Doutora Viviane, nós estamos falando de problemas agora, né? São os obstáculos para poder implantar o modelo. Sim. E a senhora participou em Cachoeiro, me parece que a senhora teve uma participação grande no modelo da PAC de lá. O que aconteceu com a PAC de Cachoeiro, que deve servir de exemplo para não acontecer com a PAC São Mateus, para que efetivamente nós tenhamos um projeto piloto que possa ser copiado até na Grande Vitória e outros municípios? Sim, o que aconteceu foi o seguinte, eu era titular da Promotoria de Execução Penal de Cachoeiro. E quando eu cheguei lá, a PAC estava instalada pelo menos, se não me engano, há 3 meses. O início da implantação da PAC não é um início fácil. Por quê? Você tem que preparar uma equipe, a equipe tem que ser toda preparada para a implantação da metodologia. Isso já é o primeiro passo. Um problema que eu constatei em Cachoeiro, o primeiro hoje que eu vejo que talvez tenha sido o maior prejudicial foi que a PAC em Cachoeiro foi criada só para o semiaberto. A PAC de Itaúna, ela é criada nos 3 regimes. Lá em Cachoeiro nós temos um presídio de segurança máxima, podemos dizer, em que os presos ficam totalmente fechados. Geralmente saem desse presídio as pessoas que vão para a PAC. E aí é um choque de sistema muito grande. Lá, porque ele sai de um banho de sol de 2 horas, 22 horas de encarceramento e vai para a PAC, que é num lugar, assim, lindíssimo em Cachoeiro. Tem o Passo Rio, então é um local aberto, é um local realmente para resgatar, sabe, os valores da pessoa, admirar o belo, né, porque é um local, assim... Voltando a valor à vida? Exatamente. Eu vejo a PAC de Cachoeiro, sim, muito privilegiada por essa beleza natural, pelo local, enfim. Só que lá não foi implantado fechado. Então ele chega lá, é um choque, ele não está preparado para isso.
O preso, eu acredito assim... E o que acontece? E Cachoeiro hoje está caminhando para implantação... Ele se disciplina, ele foge, ele faz o quê? O que acontece? Pois A senhora fala que ele não está preparado. Cachoeiro hoje está se preparando para a implantação desse regime fechado. Ou seja, ele vai sair do presídio fechado, vai para o fechado dentro da APAC e vai ser trabalhado. O corpo vai sendo solto aos poucos. Exatamente, assim. Serão doses homeopáticas, né? Para que ele chegue no semi-aberto, que ele possa trabalhar, fazer o trabalho dele externo e voltar para a unidade APAC. E o que acontecia em Cachoeiro? Teve muitas evasões, eles aproveitavam, fugia. Né? O preso, ele não se comprometia com o sistema e o próprio preso estava, assim, estragando a unidade, no sentido de que a gente teve casos de preso fazendo tráfico dentro da unidade, coisa que nós não podemos admitir. Então, em vez do preso ajudar a construir o sistema lá em Cachoeiro, infelizmente nós passamos, mas foi uma fase que eu acredito que esteja superada. A equipe de Cachoeiro merece todo o nosso respeito, porque não é fácil. Não é fácil. Né? Não, pois eles são pioneiros. Deram a cara pra bater, né? É muito fácil quem está de fora criticar. Agora, você está lá dentro, todo dia, dentro da unidade prisional, trabalhar aquele preso, trabalhar não é fácil. Então, com todos os erros que teve, a equipe de Cachoeiro merece nosso respeito, nossos parabéns, que está lá, está forte, está perseverante, acreditando na metodologia. É isso. Tá ótimo. Bem, tá tão bom, parece um jogo de futebol bom, né? O tempo passa muito rápido, a gente está chegando ao final. Mas então vamos pegar aqui nesse finalzinho, se a senhora quiser fazer intervenções, fica à vontade. Eu quero aproveitar o doutor Humberto Nunes aqui. Vamos pontuar algumas coisas em termos de benefícios para mostrar para a sociedade. Em primeiro lugar, o homem recuperado, né? O ser humano recuperado, eu acho que o modelo APAC te dá muito mais garantias disso do que o modelo tradicional. A ressocialização. O modelo tradicional, a recuperação hoje gira em torno de 8%. E no modelo APAC? 85%. Então a diferença. Vamos repetir esse número? 8% de recuperação no modelo tradicional, 85% no modelo APAC. Isso são os dados estatísticos fornecidos. Evasão. Né? A questão da evasão, ela também tem eu não tenho aqui os dados estatísticos, mas ela é absurdamente Você não sabe, doutora? Eu não posso... Não. Mas é ínfima, a evasão é ínfima. O camarada começa acaba sendo um pouco relativo de uma unidade para outra, entendeu? Então é um dado mais complicado. Mas como o preso ele é melhor trabalhado e a família ele pode se aproximar mais do reeducando dentro da PAC, acaba que a família trabalha na forma assim, não, você não vai fugir, você não vai ficar em casa, você vai voltar. Então, esse engajamento, família, APAC e interno, funciona mais. Há um comprometimento global. E também há uma aproximação. Acho que é pertinente uma questão, a doutora colocou aqui a situação de Cachoeiro Itapemirim, que a gente observa, né, que o início ele é um pouco, e ele influencia um pouco nesses dados estatísticos. Mas com relação a Cachoeiro Itapemirim, a gente tem hoje seguramente uma equipe nova, né, uma equipe que já está trabalhando, salvo engano, há 1 ano e pouco, e o índice de evasão e o índice de problemas dentro da unidade é muito reduzido, hoje quase que zerado. Modelo no estado, não é? Tem que ter paciência. O início, não, tudo que a gente vai implantar é novo, é diferente mesmo. Mas é promissor o futuro, né, doutor? Com certeza. Tem que ter perseverança. Isso. Perseverança. Devemos ter sempre a consciência, né, de que é um modelo lento, que ele vai demorar um pouco a ser implementado, mas é um caminho sem volta. Nós não podemos desistir, né? Temos que estimular, porque a experiência que está dando certo lá em Minas Gerais tem que ser aplicada. Bom, se até aqui, doutora Viviane, doutor Humberto, nós não conseguimos tocar o coração dos nossos telespectadores, pelo menos vamos tocar o bolso agora, gente. Até pelo bolso valeria a pena, porque a implantação de uma unidade da PAC custa pouco mais de 2 milhões, segundo os dados, e uma implantação de uma unidade prisional comum custa aí 27, 30 milhões, fora a manutenção, custo de manutenção. Quanto dinheiro a gente está deixando de investir em educação, em saúde pública, questões básicas, e nós estamos gastando muito dinheiro no sistema prisional, infelizmente. E a manutenção do preço também é um quinto. Né? Um quinto do Gente, um quinto. Tá? O preso custa 5 vezes menos o apenado acolhido pela PAC em relação ao apenado acolhido. Devemos deixar claro aqui que a situação é de uma unidade prisional em funcionamento, né? O preso trabalhando, o preso fazendo a sua comida,
o preso fiscalizando o preso, né, e vigiando o preso. Então a gente tem que botar essa questão. É uma pena porque nós somos escravos do tempo, somos servos do tempo e o nosso tempo está acabando, mas a gente fica muito feliz. Eu quero agradecer a doutora Viviane Barros Partelli Piotto, que é promotora, tá? Coordenadora do Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal, do GETEP, lá do Ministério Público. Obrigado, doutora Viviane, sua participação. Eu que agradeço. Foi muito legal. Nossa, se aproximar da sociedade, para a gente, é muito importante. Bacana. Então, Humberto, obrigado também. O senhor que faz a parte da defesa, o senhor estava falando, sempre só fala depois do Ministério Público, então, né, esse finalzinho. Obrigado por ter vindo. Falar depois da doutora Viviane é uma tranquilidade, né? Porque ela quase que disseca todo o tema. Mas aqui a sociedade tem que entender que Ministério Público e Defensoria Pública estão juntas, né? Junto, e também o Tribunal de Justiça, com o objetivo comum de humanizar a pena. O nosso objetivo é que aquele cidadão que se cometeu um erro, que ele tenha a possibilidade de se recuperar, tenha a possibilidade de pagar pelo seu erro e voltar para a sociedade recuperado. Legal. Gente, obrigado. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Justiça nas Ruas e o tema é latente, nós vamos voltar em breve nele. Né? E nós estamos juntos aqui na TV Justiça do Espírito Santo, cidadania e transparência para você.